De um lado da arena, nós temos artes marciais tailandesas lutando contra guerreiros de uma seita maligna. Do outro lado, nós temos uma equipe de policiais dos anos 80, numa comédia, lutando contra zumbis. Pois é, hoje temos no Monstros e Aventuras, comentados por mim, o Luiz Henrique, os filmes que são o Mestre das Sombras de 2022 e Um Tira de Outro Mundo de 1988. Então, venham comigo e se já assistiu algum desses filmes, lembra de pegar e comentar aqui embaixo. Pois bem, esses dois filmes de ação que são meio esquecidos, mesmo deles sendo bem recentes, eles são bem divertidos em que ele acaba pegando justamente mais a questão do terror com artes marciais, e o outro pegando o estilão de policial dos anos 80, que é bacanudo por si só, e abraçando mais a galhofa. Mas vamos por partes. Indo para o mais recente, nós temos então Mestre das Sombras. Nesse filme, nós temos um tom que dá uma coisa meio ficção científica, pós-apocalíptica, misturado com seita maluca, misturado com espírito maligno, misturado com artes marciais. E ignore a sinopse brasileira que fala: ah, é um rapaz que é morto por uma gangue e renasce com poderes de animais. Não sei por que botaram esse resumo que parece ser uma cópia mal feita de O Corvo. Aqui é diferente. Aqui temos o antigo guarda-costas de uma gangue que vai ser, após ter detonado a gangue inteira, conseguir uma nova vida, e para isso ele acaba indo para os moradores de um prédio abandonado, aparentemente não existe muito falando do passado, mas a gente vai indo pouco a pouco que teve alguma grande catástrofe, alguma grande guerra, e muita gente que não tinha dinheiro acabou indo lá e virando um refúgio. E lá dentro ele descobre que está tendo um sequestro de crianças por uma seita maligna. E talvez uma das coisas mais interessantes seja justamente o visual do pessoal dessa seita, que usa uns trajes todos macabros, inclusive, para ajudar a pegar, causar o temor de que são criaturas demoníacas que estão indo atrás do pessoal. E realmente a seita tem algum tipo de poder das sombras que pega e ajuda a deixar eles com habilidades sobre-humanas. No meio desse processo, ele sim vai pegar e ter um processo de morte e renascimento, no qual ele vai voltar sendo guiado por duas entidades. Uma delas das sombras e outra delas um pouco mais amigável, tentando pegar e guiar ele, agora fortalecido, para lutar justamente contra essas pessoas. E evitar que com isso a seita traga o apocalipse para a Terra. Então a gente vê uma dinâmica que é 70% pelos corredores sombrios, a questão meio labiríntica, e ele conhecendo cada uma das pessoas e toda aquela clima de o que é sobrenatural, o que é aquilo que é simplesmente o culto pessoal de cada um deles. Não existe um cópia-cola de religiões existentes. Existem, inclusive, entidades de religiões reais como o Hanuman, que são comentadas lá dentro, né? Só que realmente é como se cada um desenvolvesse sua religião pessoal ou seu culto, inclusive mesmo o pessoal da seita. Então é bem bacanudo o quanto existe esse processo de criação de clima, e em seguida a gente vê a questão das artes marciais, indo para uma coisa mais puxada pro realismo no início, e vai ficando cada vez mais forte pra frente, só que sempre uma coisa mais brutal, sombria, mais gore no processo. E realmente essa ideia de mundo reconstruído pós-apocalíptico, que parece que vai cair no apocalipse de novo, né? Eu acho bem bacana como é construído, e como a ideia de como cada um viveu coisas diferentes, cada um meio que montou sua religião pessoal com base na sua experiência para tentar poder se manter e se reconstruir mentalmente. Mesmo o próprio protagonista, ele tá tentando se reconstruir após pegar e sair da gangue onde ele pegava e lutava lá dentro. Tanto que o primeiro terço do filme é ele alternando entre conhecer o local e fazendo amizade com a galera e relembrando dos períodos dele de gangue, antes de pegar e entrar na trama do filme em si. O material de 2022 da Tailândia, que é bem legal, lembrando que tem muito filme interessante da Tailândia, o clássico Ong Bak, que virou trilogia, é um dos grandes clássicos de ação tailandeses, por exemplo, né? Então é muito bacana o tipo de material que tá vindo de lá. E o outro que eu quero comentar aqui é Um Tira de Outro Mundo. Lembrando que se você está gostando daqui do material, aproveita para poder pegar e
dar aquele like, compartilhar com seus amigos, falar que outros filmes interessantes que você já assistiu e que a maioria das pessoas não conhece de repente e que você gostou, ou mesmo 90% das pessoas não gostam e você faz parte daquele 10% que no Rotten Tomatoes disse eu gostei desse filme. Bote aqui embaixo seus prazeres pessoais também, galera. Prosseguindo então, Um Tira de Outro Mundo, feito em 88. Interessante, inclusive, que o diretor desse filme, Goldberg, ele pega e ele só dirigiu mais um outro filme, que foi justamente a tentativa de fazer um Justiceiro da Marvel, lá no ano seguinte, 89, só que ele é principalmente editor, ele faz principalmente edição de filmes, e quase ganhou o Oscar por algumas edições, como O Exterminador do Futuro, de repente. Então é bem bacanudo. Aqui nós temos uma dupla de policiais, sendo que o negócio adota mais uma questão de galhofa mesmo. E aqui nós temos inicialmente uma gangue de pessoas que são supostamente imortais porque resistem a tiros, mas que mais pra frente, como a própria sinopse do filme fala, são zumbis. Existe uma tecnologia desconhecida que está devolvendo justamente criminosos à vida e temos uma dupla de policiais que está tentando pegar e descobrir o que está acontecendo, inclusive com a ajuda de uma médica legista. Mais pra frente a gente vai ver a secretária de uma mega empresa pegando e entrando na equipe para auxiliar eles. O problema de que a parte da chefia da polícia não tá ligando ou achando muito doido demais essa ideia de criação de zumbis. Só que o que acontece? Um dos membros da dupla, que tem justamente o nome de Roger Mortis, o que é engraçado porque acaba sendo um trocadilho com rigor mortis, justamente a condição do corpo quando a pessoa morre, e que faz todo sentido ele ter esse nome, porque ele vai morrer logo no começo do filme e voltar como um zumbi, só que consciente, já que eles conseguem descobrir um dos sistemas tecnológicos, os heróis ressuscitam o cara, só que eles descobrem que essa ressuscitação é temporária, que 24 horas o corpo dele vai se decompor e que eles têm esse tempo para poder pegar e descobrir o que está acontecendo. Então, em cada etapa do filme, nós vemos justamente equipes justamente de zumbis diferentes que são levadas para pegar e atacar os policiais, assim como a gente vê vários fragmentos dessa tecnologia com todos uns efeitos envolvendo relâmpagos, e ao mesmo tempo o negócio começa como se fosse uma coisa realmente mais policial, tradicional, e à medida que vai passando, a gente vê maquiagens cada vez mais elaboradas, deixando cada vez mais monstruosos os rostos dos novos zumbis que vão aparecendo, e que faz sentido, tanto porque você não sabe em qual etapa de decomposição foi ressuscitada a pessoa, e você não sabe o quão eficiente a máquina que foi usada para ressuscitar, já que a gente vê que teve as máquinas experimentais, que eram meio toscas, e depois foi evoluindo a máquina. Então, existe uma mitologia interessante que é criada dentro dessa história. E essa corrida contra o tempo do protagonista, para ele conseguir vingar a própria morte antes de morrer em definitivo na história. E à medida que vai passando isso também, é interessante que o filme vai ficando cada vez mais sombrio, com cenas cada vez mais, realmente, menos luz, monstros cada vez mais macabros. É um efeito de maquiagem que é fantástico, assim, muito bem aplicadinho, e uns efeitos especiais que dão aquele toque mesmo de anos 80 do outro, e de um lado também pega e acaba homenageando alguns filmes de zumbis, como a cena inicial de ressurreição da Volta dos Mortos-Vivos, por exemplo, e mesmo o uso muito de relâmpagos artificiais, dando uma referência diretamente ao monstro de Frankenstein, sabe? Então, é bem bacana como é uma mistureba de gêneros, que quando você vai pro passado, não era incomum essa mistura de filmes de gangster com histórias de terror, porque histórias de terror e suspense são quase linguagens irmãs, né? Então, suspense e terror na prática existe toda uma zona cinzenta justamente entre os dois, né? O que vai variar mais, acaba sendo mais o gosto pessoal da pessoa, de como ela gosta de classificar algumas coisas, ou como ele quer ser vendido, eu diria na locadora, né? Revelando a idade, mas como ele quer ser vendido no cinema, ou mostrado no streaming, por exemplo, né? Então, faz sentido essa mistura de gêneros dos dois, e que eu acho que devia voltar, porque tem muitas possibilidades criativas que são geradas
criadas a partir disso. Inclusive, é interessante, né, que a gente tem toda essa questão de luta contra o tempo para não pegar e não virar zumbi, melhor, não se decompor, não deixa de ser análogo a vários filmes justamente policiais onde você tem corrida contra o tempo, né? Como, por exemplo, quando você pega e tem aquela coisa da bomba que vai explodir em determinado momento e precisa ser detida, sabe? Do ataque que vai pegar e ocorrer em determinado local que você tem que descobrir a tempo também, né? Então faz sentido essa mistureba e essa analogia, lembrando que realmente os anos 80 foi o ápice, eu acho, que das questões de histórias de violência urbana, tanto que muita coisa do Arnold Schwarzenegger, justamente, né, do Steve Seagal mais nos anos 80, 90 também, né, mas, então, anos 80 e 90, realmente essa questão policial se desenvolveu muito dentro desse processo. Então, lembrando, inclusive, né, que o primeiro Predador é uma mistura de filme de guerra com um filme de monstro espacial ainda por cima, então, existem várias possibilidades criativas que podem pegar e ser vidas. Então, e você? Já viu algum desses monstros, filmes antigos, justamente, que fazem essas misturebas? Ou, por exemplo, vários partes de filmes que a gente tem os chamados giallos, que são filmes italianos de suspense. Muitos deles ficam na mistura, no intermediário entre filme de caça ao assassino normal policial e aquilo que daria origem ao terror slasher, por exemplo. Já assistiram algum filme desse tipo aqui? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!